O livro de Sara. Primeira parte. Sara e a amizade eterna entre as aves da mesma plumagem. Capítulo 1. Sara franziu a testa enquanto permanecia deitada em sua cama quente, desgostosa por acordar. Embora ainda estivesse escuro, ela sabia que era hora de levantar-se. Odeio esses dias tão curtos de inverno. Pensou Sara. Queria poder ficar na cama até o sol nascer. Sara sabia que tinha sonhado. Foi um sonho muito agradável, mas não tinha a mais remota ideia do que isso significava. Ai, não quero acordar ainda. No entanto, pensou ela enquanto tentava se adaptar à manhã fria de inverno e ingrata após o sonho agradável que teve. Acomodou-se em sua cama quente e aguçou os ouvidos para se certificar se sua mãe já havia se levantado e se movimentava pela casa. Então ela cobriu a cabeça com os cobertores e fechou os olhos, tentando lembrar-se de algum fragmento do sonho agradável que tinha despertado. Era tão delicioso que desejava continuar a lembrar. Mas tem que ir ao banheiro. Se eu ficar quietinha aqui, talvez essa vontade passe. Pensou Sara tentando adiar o inevitável. Ah, não tá funcionando. Vou levantar. Ok, mais um dia. Fazer o quê? Na ponta dos pés, Sara caminhou pelo corredor até o banheiro, tentando contornar as tábuas do assoalho que rangiam e fechou a porta silenciosamente. Ela decidiu esperar mais um pouco para puxar a descarga e poder desfrutar a maravilhosa sensação de estar acordada e sozinha. Só mais 5 minutinhos de paz e tranquilidade, pensou ela. Sara, já acordou? Venha me ajudar. Ah, de que adiantou não puxar a descarga? Murmurou Sara. Já vou! Respondeu para sua mãe. Ela não entendia como sua mãe conseguia saber o que todos estavam fazendo a cada momento na casa. Ela deve ter câmeras vigiando cada cômodo, pensou com aborrecimento. Ela sabia que isso não era verdade, mas havia caído num estado de espírito negativo que não sabia como evitar. Vou parar de beber água antes de ir para a cama, pensou. Melhor ainda, depois do meio-dia não bebo mais nada. Assim, quando acordar, poderei ficar na cama pensando sozinha, sem que ninguém perceba que estou acordada. Queria saber com quantos anos deixamos de desfrutar dos nossos pensamentos. Sei que isso acontece. Depois de uns tempos, as pessoas nunca mais se aquietam. Elas nem conseguem ouvir seus próprios pensamentos, porque estão sempre falando ou assistindo TV, e a primeira coisa que fazem quando entram no carro é ligar o rádio. Parece que odeiam ficar sozinhas, querem estar sempre com outras pessoas, querem ir às reuniões, ao cinema, bailes ou assistir a uma partida de futebol. Eu, em vez disso, gostaria de jogar um cobertor em cima de tudo e ficar em silêncio, pelo menos um pouco, e prestar atenção só aos meus pensamentos. Queria que fosse possível ficar acordada sem ser perturbada pelo barulho que as pessoas fazem. Já sei, fundarei o clube das pessoas que não curtem o barulho de outras pessoas. Condições para entrar. Você pode gostar das pessoas, mas não é obrigada a falar com elas. Você pode observar os outros, mas não tem que dar explicações. Você tem que gostar de ficar sozinho às vezes, somente para pensar. Tudo bem querer ajudar os outros, mas não fazer disso uma obrigação, pois isso é uma armadilha que vai acabar estragando a sua vida. Se você for demasiadamente prestativo, está perdido. As pessoas vão dominá-lo com suas ideias e você não terá mais tempo para si mesmo. Você tem que tentar não chamar a atenção ao observar os outros. Assim, os outros nem te notarão. Pergunto-me se alguém ia querer fazer parte do meu clube. Não, isso se estragaria tudo. Meu clube não precisa de sócios. Minha vida tem que ser suficientemente importante, interessante e divertida para que eu não precise de mais ninguém. Sara? Assustada, Sara piscou, percebendo que estava diante da pia do banheiro, olhando no espelho, movendo a escova de dente em sua boca distraidamente. Você vai ficar aí o dia todo?
Depressa! Há muito o que fazer. Capítulo 2. Você quer dizer alguma coisa, Sarah? Sarah ficou chocada ao ouvir o Sr. Jorgensen pronunciar seu nome. Sim, senhor. Sobre o que, senhor? Gaguejou Sarah enquanto os outros 27 alunos da turma riam. Sarah não entendia por que divertia tanto os seus colegas quando alguém metia os pés pelas mãos, mas eles sempre riam às gargalhadas, como se tivesse acontecido algo realmente engraçado. O que é de tão engraçado quando alguém passa vergonha? Sarah não sabia a resposta para essa pergunta, mas não era a hora de pensar nisso, porque o Sr. Jorgensen seguia perto, fazendo ela se sentir incrivelmente constrangida com seus companheiros que a olhavam com uma evidente alegria. Pode responder minha pergunta, Sarah? Mais risos. Ai, quando é que essa tortura vai acabar? Levante-se, Sarah, e dê sua resposta. Por que ele é tão cruel comigo? O que há de tão importante em responder essa pergunta? 5 ou 6 crianças, os sabichões da classe, foram mais que rápidos em levantar a mão para deixar Sarah no ridículo. Não sei, senhor. Sarah murmurou, afundando em sua cadeira. O que você disse, Sarah? O professor perguntou abruptamente. Eu disse, não, senhor. Não sei a resposta à sua pergunta. Sarah respondeu levantando a voz. Mas o Sr. Jorgensen ainda não tinha terminado com ela. Você sabe qual é a pergunta, Sarah? A menina corou envergonhada. Não tinha a mais remota ideia de qual seria a pergunta. Ela estava perdida em pensamentos, em seu próprio mundo. Você me permite dar um conselho, Sarah? Sarah nem olhou para cima, porque sabia que se permitisse ou não, o Sr. Jorgensen falaria de qualquer jeito. Eu aconselharia, senhorita, que dedique mais tempo pensando sobre as coisas importantes que discutimos em sala de aula, em vez de se distrair olhando pela janela e pensando bobagem. E tentar assimilar mais as lições com essa cabeça tola que você tem. Mais risos. Ai, Deus, quando é que essa aula vai acabar? Naquele momento tocou por fim o sinal encerrando a aula. Sarah caminhou lentamente em direção à sua casa, olhando suas botas vermelhas afundarem na neve. Ela estava feliz porque nevou. Ficava feliz em estar quieta e a sós. Estava contente por ter a oportunidade de estar na privacidade de seus pensamentos durante a caminhada de 3 quilômetros para casa. Ela observou que o leito do rio embaixo da ponte da rua principal foi quase completamente coberto pelo gelo e pensou em descer para verificar a espessura do gelo, mas decidiu deixar para outro dia. Ela viu a água que fluía embaixo da capa de gelo e sorriu, com o pensamento das muitas faces que mostrava o rio ao longo do ano. O mais divertido do trajeto para casa era atravessar a ponte sobre o rio. Sempre ocorria algo interessante lá. Depois de atravessar a ponte, Sarah olhou para cima pela primeira vez desde que deixou o pátio da escola e sentiu até uma certa tristeza ao pensar que estava apenas a 2 quadras para que sua agradável caminhada para casa terminasse. Ela diminuiu o passo para saborear a paz que havia recuperado. Depois se virou e andou alguns metros para trás, olhando para a ponte novamente. Paciência, disse Sarah suspirando suavemente ao alcançar o caminho de cascalho de sua casa. Ela parou na frente dos degraus da entrada para retirar um grande pedaço de gelo com a bota e lançou com pontapés sobre um monte de neve. Em seguida, tirou suas botas molhadas e entrou em casa.
Sara fechou a porta silenciosamente e pendurou o casaco grosso e molhado no cabide, tentando fazer o menor ruído possível. Não se parecia nada com os outros membros da família, que entravam gritando bem alto: "Já cheguei!" Eu queria ser uma eremita. Pensou ela, indo da sala de estar à cozinha. Uma eremita calma e feliz, que pensa, fala ou se cala, escolhendo o que quer fazer todos os dias da sua vida. Sim, é isso mesmo. Capítulo 3. A única coisa que Sara tinha consciência quando sentou no chão lamacento em frente de seu armário era realmente do cotovelo machucado. Cair é sempre uma confusão. Acontece num piscar de olhos. Você vai às pressas para sentar à sua mesa na sala de aula antes do sinal tocar e de repente tropeça e quando se dá conta já está lá deitada, de barriga no chão, imóvel, atordoada e com o corpo todo machucado. Pior que isso é cair na escola, na frente de todo mundo. Quando olhou para cima, Sara viu um mar de rostos que a fitavam, divertindo-se, sorrindo ironicamente, rindo e caçoando da situação dela, como se isso nunca tivesse acontecido com eles. Depois de se darem conta que não havia nada tão divertido como um olho roxo, uma ferida sangrando ou uma vítima se contorcendo de dor, a multidão se dispersou e seus mórbidos colegas regressaram à sala de aula. Um braço envolto em uma camisa azul se inclinou sobre ela e ofereceu-lhe a mão para ajudá-la a voltar a si, enquanto a voz de uma menina perguntou: "Você está bem? Quer se levantar?" Não, pensou Sara. queria sumir. Mas como isso era impossível e a multidão de curiosos já havia dispersado, sorriu timidamente enquanto Ellen a ajudava a levantar-se. Sara nunca havia conversado com Ellen, apesar de tê-la visto passando pelos corredores da escola. Ellen cursava 2 anos acima de Sara e estava apenas há 1 ano estudando na escola. Na verdade, Sara não sabia sobre Ellen, mas era normal. Crianças mais velhas não se misturavam aos mais novos. Havia uma lei não escrita a respeito disso. Mas Ellen estava sempre sorrindo e, embora ela tivesse poucos amigos e quase sempre andasse sozinha, parecia feliz. Talvez tenha sido por isso que Sara a tinha notado. Sara também era uma criança solitária e ela preferia caminhar sozinha. "Quando chove, esse chão fica muito escorregadio", disse Ellen. "É estranho que não caiam mais pessoas aqui." Um pouco atordoada e tão envergonhada que mal podia falar, Sara nem levou em consideração as palavras pronunciadas por Ellen, mas o tom da sua voz a fez se sentir melhor. Sara ficou chocada ao comprovar que se sentia tão impressionada com alguma outra pessoa. Era raro preferir as palavras ditas por alguém ao invés da paz que tinha em seus próprios pensamentos. Sim, foi uma sensação estranha. Obrigada. Sara murmurou enquanto tentava remover a lama que tinha aderido à sua saia. "Quando secar vai ficar melhor", disse Ellen. Sara voltou a impressionar-se com o que Ellen disse, palavras comuns, exceto pela maneira como elas tinha dito. A voz calma e clara de Ellen aliviou um pouco o senso de tragédia e o trauma sofrido por Sara, eliminando o seu enorme constrangimento e dando-lhe nova energia. Não importa. Disse Sara. Melhor corrermos, senão a gente vai se atrasar. Quando ela chegou em sua mesa, com o cotovelo dolorido, roupas manchadas, sapatos desamarrados, cabelos lisos e castanhos caídos sobre os olhos, sentira-se bem como jamais havia sentido em sala de aula.
Não era lógico, mas assim era. Naquele dia, caminhando para casa depois da escola foi diferente. Em vez de se engajar em pensamentos pacíficos, apenas olhando para qualquer coisa, exceto o caminho estreito que cortava a neve diante dela, Sara sentiu-se cheia de energia e animada. Como apreciava cantar, começou a cantar. Desceu a estrada feliz, cantarolando uma canção popular e observando as pessoas da pequena cidade cuidando de seus afazeres. Passando em frente ao único restaurante da cidade, lhe ocorreu parar para um lanche depois da escola. A ela bastava comer uma rosquinha coberta de chocolate, um sorvete ou uma pequena porção de batatas fritas para se divertir por uns momentos e parar de pensar no longo dia triste que havia vivenciado na escola. Ainda tenho todo o dinheiro da semana. Sara pensou, parando na calçada em frente ao pequeno café, se perguntando se entrava ou não. Finalmente decidiu não ir, lembrando as palavras que sua mãe muitas vezes repetira. Se você lanchar, não sentirá fome no jantar. Sara não entendia aquelas palavras porque ela sempre queria comer quando lhe ofereciam algo que era gostoso. Somente quando a comida não tinha um aspecto apetitoso, ou pior, quando não cheirava bem, ela então encontrava algum pretexto para recusá-la ou apenas comer uma ou duas garfadas. Acho que não são as outras comidas que me tiram a vontade de comer, pensou Sara sorrindo enquanto voltava para casa. De qualquer forma, hoje não precisava de nada, porque tudo era como uma seda no mundo de Sara. Capítulo 4. Sara parou na ponte da rua principal para ver se o gelo que cobria o rio era espesso o suficiente para andar. Ela viu alguns pássaros empoleirados no gelo e vestígios de patas de um grande cão que a neve já cobria, mas observou que o gelo não era espesso o suficiente para suportar o seu peso, já que ela levava seu casaco pesado, botas e sua grande mochila de livros. Melhor esperar um pouco, pensou enquanto observava o rio congelado aos seus pés. Inclinando-se sobre o gelo, apoiando-se no parapeito enferrujado que sonhava ter sido instalado lá para o seu prazer, e se sentindo tão bem como há muito tempo não sentia, Sara decidiu ficar um tempo admirando o maravilhoso rio. Ela colocou a mochila a seus pés e inclinou-se contra a grade de metal enferrujada, seu lugar favorito. Descansando sobre a grade, apreciando a paisagem, Sara sorriu, lembrando o dia em que o caminhão carregado de feno do Sr. Jackson transformou uma parte da velha grade em um lugar magnífico, quando o Sr. Jackson pisou no freio de repente na estrada escorregadia e congelada para evitar atropelar Harvey, o cão salsicha da Sra. Peterson. Todos os habitantes da vila falaram durante meses do episódio, comentando quanta sorte teve Sr. Jackson de que seu caminhão não caísse no rio. Sara ficava chocada com a mania que as pessoas tinham de enxergar e tornar as coisas mais sérias do que realmente eram. Se o caminhão do Sr. Jackson tivesse caído no rio, a situação teria sido muito diferente. Haveria motivos para armar um escarcéu. Ou se o Sr. Jackson tivesse caído no rio e se afogado, eles teriam razão para falar sobre isso. Mas o Sr. Jackson não caiu no rio. Pelo que Sara sabia, não aconteceu nada sério. O caminhão não foi danificado. O Sr. Jackson não ficou ferido. Harvey tinha tomado um susto e sua dona não o deixou sair de casa por vários dias, mas nada aconteceu. As pessoas gostam de se preocupar à toa, concluiu Sara, mas ela estava mesmo entusiasmada com a nova grade de proteção. Devido ao impacto, grandes e resistentes postes de aço haviam tombado, formando uma espécie de plataforma sobre a água. Era tão perfeito que parecia construído especificamente para atender e animar Sara.
Encostada no parapeito, olhando o rio a correr, Sara viu um gigantesco tronco flutuando na superfície, que também a fez sorrir. Outro acidente que lhe cai bem. Uma forte rajada de vento tinha danificado uma das grandes árvores que cresciam nas margens do rio. Então, o agricultor, dono do terreno, reuniu voluntários da cidade e cortaram todos os ramos da árvore antes de derrubá-la. Sara não entendia por que ele tinha organizado aquela confusão, afinal era apenas uma árvore enorme e antiga. O pai de Sara havia deixado que ela ficasse perto o suficiente para ouvir somente um pouco do que os homens diziam, mas Sara tinha ouvido um deles comentar que estavam preocupados que as linhas de energia estavam perto da árvore. Porém, agora as serras tinham começado a funcionar e o barulho havia impedido Sara ouvir o resto da conversa. Então ela tinha seguido a uma certa distância, observando o grande evento, juntamente com a maioria dos moradores. De repente, as serras ficaram em silêncio e Sara ouviu alguém gritar: "Não, não!" Ela se lembrou de que havia coberto os seus ouvidos e seus olhos estavam fechados. Quando a árvore gigante caiu, ela sentiu que um terremoto havia abalado o lugar, mas ao abrir os olhos, emitiu um grito de alegria ao contemplar a ponte perfeita que foi criada, ligando um lado ao outro do rio. Sara, enquanto admira a paisagem do seu novo ninho, respirou fundo, querendo inalar o cheiro maravilhoso do rio. Era como se estivesse hipnotizada. Os aromas, som constante e consistente da água. Ah, eu amo esse velho rio. Pensou ela sem desviar o olhar do enorme tronco que atravessava o rio água abaixo. Sara adorava usar seus braços para manter o equilíbrio e tentar atravessar o tronco o mais rápido possível. Não sentia nenhum medo, mas tinha sempre presente que o menor deslize poderia fazer com que ela caísse no rio. Além disso, cada vez que ela passava por cima do tronco, ouvia a voz da sua mãe alerta em sua cabeça. Não chegue perto do rio, Sara. Você pode se afogar. Mas Sara deu pouca atenção a essas palavras. Ela sabia algo que sua mãe não sabia. Ela sabia que não poderia se afogar. Calma e em paz com o mundo, Sara seguiu apoiada no seu observatório particular, lembrando-se do que aconteceu há 2 verões antes de passar pelo tronco. Aconteceu no final de uma tarde, quando Sara tinha terminado o seu dever de casa e tinha descido o rio. Depois de passar um tempo observando a paisagem de sua plataforma de metal, caminhou até chegar ao tronco. O rio, muito caudaloso devido ao derretimento da neve, estava maior do que o habitual e a água quase cobria o tronco. Sara hesitou em atravessar o rio no tronco. Mas então, impulsionada por um entusiasmo rebelde, decidiu atravessar a ponte precária. Ao atingir a metade, parou e tinha girado um momento, com ambos os pés apontados para o curso do rio, oscilando um pouco, mas havia recuperado o equilíbrio e o entusiasmo. De repente, tinha aparecido Fuzzy, o vira-lata sarnento dos Pittsfield, correndo pela ponte com uma saudação alegre e batendo nela com tanta força que a jogou nas águas tumultuosas. Ai, meu Deus, estou perdida. Pensou Sara. Bem que a minha mãe me disse, vou me afogar. Mas tudo aconteceu muito rapidamente, não dando tempo para pensar. De repente, a menina estava assombrosamente boiando e maravilhosamente de costas pelo rio, olhando para uma das vistas mais belas que já tinha visto. Tinha andado centenas de vezes nas margens, mas era uma perspectiva diferente do que ela tinha visto até agora. Deslizando suavemente sobre esta incrível almofada d'água, Sara tinha visto o céu azul emoldurado por árvores de forma perfeita, às vezes abundante, mas agora escassas, às vezes fina, por vezes espessa, apresentando uma série de belos tons de verde.
Sara não tinha notado que a água estava muito fria, mas parecia flutuar sobre um tapete mágico, suave e gentil, e a salvo. Por um momento parecia que escurecia. O rio a levou para um bosque frondoso, cujas copas quase cobriam completamente o céu. Uau! Essas árvores são lindas! Sara exclamou em voz alta. Nunca tinha caminhado até aquele local. Eram árvores imponentes, exuberantes, e algumas de suas ramas se curvaram quase tocando o rio. Nestas, viu um ramo longo e sólido que parecia se inclinar amistosamente sobre a curva do rio, como oferecendo uma mão. Obrigada, árvore. Disse Sara suavemente, ganhando a borda com a ajuda da rama. Foi muito gentil de sua parte. Ela tinha parado na margem, aturdida, mas eufórica, tentando orientar-se. Puxa! Exclamou Sara quando viu o grande celeiro vermelho dos Peterson. Quase não podia acreditar em seus olhos. Parecia que tinha atravessado em um par de minutos quase 10 quilômetros de campos e pastagens ao longo do rio. Mas ela não se importava de voltar andando essa distância para casa. Cheia de uma euforia deliciosa, Sara começou a viagem de volta para casa pulando de alegria. Assim que ela tirou suas roupas manchadas, colocou na máquina de lavar e foi às pressas encher a banheira de água quente. Não vale a pena dar outra dor de cabeça à minha mãe. Isso a deixaria preocupada. Sara estava imersa em água quente, sorrindo, enquanto se lavava para se livrar do acúmulo de folhas, sujeira e insetos do rio, que tinham ficado presos ao seu cabelo castanho cacheado, convencida de que sua mãe estava errada. Sara sabia que nunca iria se afogar.